Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. A história completa do beato Carlo Acutis, o santo da internet. Hoje vou te contar a história de um jovem que mudou o mundo. Com apenas 15 anos, ele é chamado de padroeiro da internet, influenciador de Deus, e em breve será o primeiro santo milenial da Igreja Católica. Seu nome é Carlo Acutis e sua vida é uma prova de que a santidade pode florescer na era digital. Carlo nasceu em Londres, em 3 de maio de 1991, filho de pais italianos, Andrea Acutis e Antônia Salzano. Apesar de serem de uma família rica, seus pais não eram muito religiosos. Mas Carlo, ainda pequeno, encontrou a fé de um jeito especial, influenciado por sua babá polonesa, chamada Beata. Ele começou a rezar o terço aos 4 anos e pedia para visitar igrejas para saudar Jesus. Aos 7 anos, fez sua primeira comunhão, algo raro para a idade, e desde então, a Eucaristia se tornou o centro da sua vida. Ele dizia: "A Eucaristia é minha autoestrada para o céu." Imagine um adolescente comum. Carlo gostava de jogar futebol, videogames como Pokémon e Halo, e comer Nutella com os amigos. Ele estudava em Milão, onde a família se mudou logo após seu nascimento, e frequentava o colégio jesuíta Leone, mas o que tornava diferente era sua bondade. Ele cumprimentava os porteiros pelo nome, ajudava colegas com lições de casa e até defendia quem sofria bullying. Carlo não escondia sua fé. Ia à missa quase todos os dias, rezava o terço e adorava passar tempo diante do Santíssimo Sacramento. Agora, aqui vem o que o tornou único. Carlo era um gênio da informática. Aos 9 anos, começou a estudar programação sozinho, aprendendo Java e C++. Aos 14, criou um site chamado Miracoli Eucharistici, Milagres Eucarísticos, onde catalogou 136 milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja, de séculos passados até hoje. Carlo também fez sites para sua paróquia e para projetos de voluntariado, usando a tecnologia para espalhar o Evangelho. Por isso, ele é chamado de ciberapóstolo da Eucaristia. Em setembro de 2006, Carlo começou a se sentir mal. O que parecia uma gripe era, na verdade, leucemia fulminante. No hospital, ele enfrentou a doença com coragem, oferecendo os seus sofrimentos pelo Papa, pela Igreja e para ir direto ao céu. Ele disse às enfermeiras: "Há pessoas que sofrem muito mais do que eu." Carlo faleceu em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, aos 15 anos, em Monza, Itália. A pedido dele, foi sepultado em Assis por seu amor a São Francisco. Após sua morte, a história de Carlo começou a se espalhar. Em 2010, um milagre no Brasil mudou tudo. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um menino chamado Mateus, com uma doença rara no pâncreas que o impedia de comer, tocou uma relíquia de Carlo durante uma missa. Sua mãe, Luciana, rezava pela intercessão de Carlo. Naquele dia, Mateus pediu para parar de vomitar e, milagrosamente, foi curado,
Exames confirmaram que a doença havia desaparecido. Esse milagre foi reconhecido pelo Vaticano em 2019, levando à beatificação de Carlo em 10 de outubro de 2020 em Assis. Em 2022, outro milagre aconteceu. Valéria, uma jovem da Costa Rica, sofreu um grave acidente de bicicleta em Florença, Itália. Com uma lesão cerebral quase fatal, ela estava desenganada. Sua mãe fez uma peregrinação ao túmulo de Carlo em Assis, pedindo sua intercessão. Dias depois, Valéria começou a respirar sozinha, recuperou os movimentos e a fala. Exames mostraram que a lesão havia sumido. Este segundo milagre, reconhecido em 23 de maio de 2024, abriu caminho para a canonização de Carlo, marcada para 27 de abril de 2025, durante o ano jubilar. Infelizmente, a morte do Papa Francisco, em 21 de abril de 2025, adiou a cerimônia, mas Carlo já é um símbolo de esperança. O corpo de Carlo, exposto na igreja de Santa Maria Maggiore, em Assis, parece estar dormindo, vestido com jeans, tênis, Nike e moletom, como um jovem comum. Ele não está incorrupto, mas foi cuidadosamente recomposto para inspirar os peregrinos. Sua vida nos ensina que ser santo não é viver isolado, mas usar nossos talentos para amar a Deus e ao próximo, mesmo nas coisas simples. Você que ouviu até aqui, inspire-se em Carlo Acutis. Ele nos mostra que a fé pode transformar o mundo, seja nas redes sociais, na escola ou em casa. Que Ele interceda por você e traga bênçãos à sua vida.